Graça e paz, tudo bem com vocês? Voltamos aí, vamos falar aí do capítulo 19 do livro de Gênesis hoje. Falamos aí na aula anterior sobre Abraão intercedendo por Ló, né? Que Deus havia, os três anjos aparecem ali para Abraão e revela que ia destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Então termina o capítulo 18, Abraão intercedendo pela vida de Ló e a sua família. Quando chegamos no capítulo 19, a Bíblia vai começar a descrever a chegada daqueles mesmos anjos, mas com um detalhe importante. Olha só, no versículo 1 do capítulo 19, os anjos chegaram a Sodoma, dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e lá estava assentado à porta da cidade. Quando avistou, levantou-se e foi recebê-lo, prostou-se com o rosto em terra e disse: Meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa de seu pai. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguinte seguirá o seu caminho. Vejamos aqui que a Bíblia vai dizer que havia agora dois anjos, não eram três anjos que passaram ali na tenda de Abraão, só que agora aqui só tem dois anjos, né? Entendemos aqui que um daqueles anjos cumpriu ali a sua tarefa, que foi levar a mensagem para Abraão. E agora esses dois tinham o intuito, tinham o propósito de destruir a cidade de Sodoma e a cidade de Gomorra. E da mesma forma que Abraão recebeu os três anjos, também Ló recebe. Ló estava na porta das cidades, assentado. Por que Ló descreve esse texto? A porta da cidade, né, nos tempos antigos, era o local de comércio, era o local onde ficavam as pessoas importantes, de negociações, de produtos, até mesmo de escravos, ficavam tudo na porta da cidade. Seria o centro, né, comercial daquela cidade. Então Ló, tudo indica que Ló seria um homem bem sucedido naquela cidade, com certeza, porque Ló já estava rico quando estava com Abraão, e Ló era bem sucedido. E Ló estava na porta da cidade e avistou aqueles dois homens, né, numa forma teofânica, que eram dois anjos do Senhor. Ele avistou e viu que aqueles homens eram diferentes, foi logo recebê-lo, e com a mesma hospitalidade que Abraão recebeu aqueles homens, Ló também recebeu. Estava na cultura deles essa hospitalidade, né? Olha que Ló vai dizer para ele: não passe a noite na praça. Mas ele insistiu com ele, não. Primeiro Ló disse assim para ele: ó, vamos passar a noite e pela manhã vocês vão embora, vão passar a noite na minha casa e amanhã vocês vão embora. Aí os anjos: não, passaremos a noite na praça. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente acompanharam entrar na sua casa. Ló mandou preparar uma refeição, assar pão sem fermento, e eles comeram. Eles acabaram de entrar na casa. O texto vai dizer ali no capítulo, versículo 4, que os homens daquela cidade observaram que Ló tinha levado aqueles homens, eram diferentes. Aqueles homens foram até a casa de Ló, bateram na casa de Ló e pediram para que retirasse aqueles homens da casa de Ló, porque eles queriam ter relações sexuais com aqueles homens. Olha, não tinha ainda o deitar-se quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens até os mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à casa esta noite? Tragam para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Então olha como estava o pecado daquela cidade. Todos os homens, a Bíblia diz todos, não diz alguns, todos os homens daquela cidade, desde jovens até velhos, foram até a casa de Ló para se deitar com aqueles homens que entraram na casa de Ló. No versículo 6 vai dizer que Ló fechou a porta e saiu para dialogar com esses homens, e lhe ofereceu as suas próprias filhas para que deixasse os homens em paz.
Ló saiu de casa, fechou a porta para trás de si e disse: Não, meus amigos, não faça essa perversidade. Olha, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-lo para vocês, façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a estes homens, porque acham debaixo da proteção do meu teto. Os homens gritaram: Sai da frente! Disseram: Esse homem chegou aqui como estrangeiro, agora quer ser juiz? Faremos a você pior do que eles. Então a perversidade daqueles homens era tanto que todos eles queriam deitar com os anjos. Aí Ló, numa intenção de defender aqueles homens, decide entregar a própria filha para que aqueles homens a violentassem. De 2 umas, ou Ló sabia que aqueles homens não gostavam de mulheres, por isso, decidiu entregar suas filhas, sabendo que eles não gostavam de mulheres e ia acabar desistindo, ou ele tinha algum plano em mente para defender tanto as suas filhas como os homens que estavam na sua casa, que são os anjos de Deus. Mas nada justifica essa atitude. Isso demonstra como o coração de Ló estava corrompido com os costumes daquele lugar. Muitas vezes a gente frequenta alguns ambientes e fala: não, eu sou de Deus, não vai me atrapalhar, eu posso ir em tal lugar que não vai me atrapalhar. Cuidado, que às vezes aqueles costumes podem se tornar normal para você e sem você perceber você está corrompendo tanto você quanto a sua própria casa. Os homens falaram: não, sai da frente, você chegou agora como estrangeiro e quer ser juiz. Entende-se que aqui Ló já tinha um cargo naquela cidade, um cargo de relevância, mas o povo já havia visto, olhava para ele de maus olhos, porque ele já decidia as coisas naquela cidade. Olha, você era estrangeiro, chegou aqui, quer mandar em nós, E ele disse: sai da frente, vamos fazer mal a esses homens e vamos fazer pior com você. Quando Ló ouviu isso, os anjos pegaram Ló, puxaram para dentro e fecharam a porta. E enviou uma cegueira que os homens daquela cidade não conseguiam achar a casa mais. Houve ali uma proteção divina. Nisso os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram para dentro e fecharam a porta. Depois feriram com cegueira os homens que estavam à porta da casa dos jovens, dos mais velhos aos mais novos, de maneira que não conseguiram entrar à porta. Depois desse texto, queridos, vai dizer que o anjo do Senhor, lá do versículo 12 até o versículo 15, diz que os anjos disseram: olha, você conhece alguém nessa cidade? Vá avisar para eles, que nós vamos destruir essa cidade, que o Senhor vai mandar fogo no céu e vai consumir essa cidade. Avisa para eles, para que eles possam escapar. Então o que Ló fez? Foi lá, avisou os genros, seus 2 genros, avisou, mas ninguém deu ouvido, achou que era uma brincadeira. Aí vamos lá para a oração de Abraão. Lembra que Abraão foi orando de 50 até cair nos 10? Deus disse: por amor de 10 não destruiria. E nesse texto mostra que Deus estava com compromisso com a oração de Abraão. Só que não foram encontrados nem 10 justos naquela cidade. Não foram encontrados nem 10 justos. Apenas as 2 filhas de Ló e a sua mulher saíram daquela cidade. Saíram também não quer dizer que foi encontrado neles justo. Vocês vão entender isso no último versículo aqui. Olha só. Então, ainda Ló resistiu para sair, a ponto dos anjos pegarem na mão dele e tirarem ele fora da cidade. Tendo ele hesitado, os homens, no versículo 16, tendo ele hesitado, os homens agarraram pela mão, como também a mulher e suas 2 filhas, tiraram dali a força e o deixaram fora da cidade. E assim que os tiraram da cidade, um deles disse: fuja por amor à vida, não olhe para trás, não pare em lugar nenhum da planilha, fuja para os montes ou você será morto. Ele hesitou, quem sabe pelo tanto de dinheiro que ele tinha, pela status que ele tinha, ele hesitou, mas o anjo segurou na mão dele, porque lembrou da oração de Abraão, segurou na mão dele, na mão da família, e tiraram para fora da cidade. Disse para ele: fuja para as montanhas, porque senão você vai ser morto.
Só que no versículo 18, olha que Ló diz para o anjo. Ló, porém, lhe disse: não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando a vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma pequena cidade, está próximo de lá, que até correndo eu chego lá. Deixe-me para lá, mesmo sendo tão pequena, estarei salvo. Então o anjo atendeu, falou: então, tudo bem, não quer ir para a montanha? Então vou atender esse pedido. Vai para a cidade de Soar, fique lá, porque lá você vai ser salvo. Quando Ló chegou a essa cidade chamada Soar, ali caiu fogo do céu que destruiu a cidade. Na manhã seguinte, Abraão foi no mesmo lugar que tinha olhado para a cidade e viu a cidade totalmente destruída. Mas olha só, por que Ló e sua família foi salvo? Porque Ló também estava corrompido. Mas olha só, no versículo 29, quando Deus arrasou a cidade das planícies, lembrou-se da oração de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que ia destruir a cidade onde Ló vivia. Então foi a oração de um justo, a oração de Abraão, que tirou Ló de lá, porque Ló também não queria sair. Olha só, veja bem, Ló partiu para a cidade de Soar, mas antes dele partir, a mulher dele olha para trás, no versículo 26, ó. A mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal, ou seja, nem a mulher de Ló saiu de lá. Antes dela sair, ela olhou para que ela estava perdendo e havia uma ordem do anjo: não olhe para trás. Ela virou uma estátua de sal. Somente então as duas filhas e Ló chegaram na cidade de Soar. Só que chegando na cidade de Soar, lembra que Deus disse para ele: vai para a montanha? Ele falou: não, quero ir para a cidade de Soar. Deus atendeu. Chegou na cidade de Soar, ele ficou com medo. E ele foi morar onde? Na montanha. A Bíblia diz que ele começou a viver numa caverna entre as montanhas de Soar. Ou seja, Deus sabe o que é melhor para mim e melhor para você. E às vezes a gente quer tomar nossas próprias decisões. Deus manda a gente ir para um caminho e nós queremos ir para o outro. E ele passou a viver nas montanhas com as suas duas filhas.